sempre me senti atraído pela música, desde criancinha. Adolescente eu tentei estudar violão, mas minha mão não é de músico. Mas a música sempre me chamando, me atraindo, me seduzindo. Mais que nada, o samba como esse tão legal. Fã incondicional do samba esquema novo de Jorge Benjor, natural de Taubaté, no interior de São Paulo, Augusto José Botelho Schmidt, o Pena, formou-se técnico em eletrônica em Minas Gerais, antes de se radicar na capital paulista, onde, após desvendar os mistérios de um recém-chegado equipamento de som estrangeiro, foi contratado pelo estúdio Scatena, até que em 74 encontra os Mutantes. E os caras estão lá num gramado no Parque da Água Branca. E tem lá um palquinho, mas estava lá montado o som dos Mutantes. E eu meio que cheguei perto assim e falei, pô, bacana a sua câmera de eco aí e tal. O cara falou, você conhece? Ah, conheço. Eu não conhecia porra nenhuma. Eu acho legal lidar com equipamento, eu estudei eletrônica, eu entendo disso tudo aí. Fui embora. Trabalho lá no estúdio Scatena. Semanas depois, de repente, para o bug, que era uma bandeira americana. Esse bug para na porta do estúdio Scatena, eles entram lá e falam assim, a gente veio te buscar para você ir trabalhar com a gente. Pô, isso é cena de filme, entendeu? Foram longos e divertidos meses de turnê pelo Brasil. A engenharia de som ficava a cargo de Pena. Um trabalho executado na infinidade de equipamentos construídos especialmente para a banda. Com a pausa das atividades dos Mutantes, Pena passa a atuar na coordenação de produção e direção de palco dos maiores eventos realizados no Brasil, como Hollywood Rock, as primeiras edições do Rock in Rio, Free Jazz e, posteriormente, Teen Festival. Um guerreiro que ficou ao nosso lado ao longo de mais de 10 anos de Free Jazz Festival, Teen Festival, uma pessoa que saboreava o problema, que não se desesperava, resolvia da melhor maneira possível e sempre com humor, com graça, com carinho. É uma alegria enorme ter ele perto da gente pela sua competência e maneira de levar as coisas, muito tranquila. Como produtor de discos, Pena estreia com Estradeiro, de 81, o primeiro de Almir Sater na gravadora Continental. Mas é no período da multinacional Warner WEA que ele tem um papel fundamental no rock brasileiro praticado na década de 80. Antes do Pena Schmidt, o rock brasileiro tinha uma cara completamente carioca. Foi o Pena que ali nos anos 80, na WEA, conseguiu botar bandas como Ira, Titãs, Ultraje, grandes bandas nesse cenário que hoje a gente entende como uma grande coisa hegemônica, que é o rock brasileiro dos anos 80. Foi o cara que levou os Titãs para gravar o primeiro disco e produziu esse primeiro disco, né? E tinha Sonífera Ilha, o nosso primeiro grande sucesso. O Pena também acompanhou a gente, junto com o Liminha, na produção do Cabeça Dinossauro, que é prova desse nosso caminho aí de amadurecimento, né? É o disco clássico dos Titãs. Eu acho que em 85 que eu tive um relacionamento mais bacana com ele, que foi o nosso primeiro disco do Ira, que ele produziu, Mudança de Comportamento. Ele é um cara muito amável, divertido. Ele incorporava o senso de humor da banda, né? Porque cada banda tem seu senso de humor, tem seus códigos, tem suas piadas internas. E ele incorporava isso, então o Ira era um quarteto e virava um quinteto dentro do estúdio, que o Peninha abraçava a banda e virava um cara da banda, né? Múltiplo produziu um de seus maiores heróis, o já citado Jorge Benjor, no disco 23 de 1993. Em 91, Pena inicia um novo projeto, o selo independente Tinitos, que lança cerca de 40 discos em 9 anos de existência. Era um cara de grande gravadora, um cara com uma expertise de grande gravadora, emprestando o seu know-how para as bandas novas. Isso era uma coisa que ajudou a florescer todo o cenário dos anos 90. Foi a dica que selos como o Banguela, o Caos, todos esses selos beberam por causa do Tinitos. Pena Schmidt, você sempre esteve à frente do seu tempo mesmo, né? Aquela proposta super bacana de independência, de uma nova construção estética, inclusive, para a música pop do nosso país, né? Os independentes, por mim, hoje, eu já teria dado uma carta de alforria, já teria libertado todos os escravos e pararia de usar esse nome. Não existe mais o independente como uma coisa separada. A música, ponto final.
Com a chegada do novo milênio, Pena preside a Associação Brasileira de Música Independente entre 2002 e 2010. Me lembro bem do espírito de generosidade, fazer as pessoas se unirem em torno de um ideal comum que o Pena sempre teve. Acho que o Pena talvez seja a minha maior inspiração para trabalhar com produção de música. A exemplo da BMI, como eles chegaram a uma solução de unir os selos para brigar pela música independente, que a gente deveria discutir entre a gente os problemas dos festivais de música do Brasil. Eu acho que muito inspirado nele, isso aí foi um grande avanço no momento, assim. Não tem ninguém que mereça mais ou que represente mais o espírito, a sensação e o tesão de trabalhar com música independente no Brasil do que o Pena Schmidt. Moldura e contexto. O auditório recebeu gente que tocava em barzinho na Bela Vista, mas na hora que ele sentou aqui, ele se transformou num artista, entendeu? A moldura transformou o que era entretenimento em arte. Sua gestão como superintendente do Auditório Ibirapuera, de 2005 a 2012, também deixou profundas marcas na história da casa de espetáculos. Ao mesmo tempo que ele é exigente, ele é um professor, ele ensina, ele é generoso, mas ele tem uns métodos bem peculiares, assim. A gente lembra que ele sempre frequentava o palco, apesar de ter a sala dele lá, ele sempre estava indo no palco. Queria voltar um pouco ao passado dele, né? O gostoso era sentar com ele no final do dia e ouvir história. Cutucar ele para ele contar as histórias dos bastidores de música. E aí um dia eu tô em casa e toco o telefone e me querem no Centro Cultural São Paulo. O Juca me chama para uma conversa e me oferece o cargo de diretor do Centro Cultural São Paulo. Que é uma coisa assim irrecusável, entendeu? Você não pode dizer não para uma experiência dessa, né? O Centro Cultural São Paulo também foi palco das experimentações administrativas de Pena. Ali, ele foi o diretor-geral até o fim de 2016. Ele tentou mapear o Centro Cultural São Paulo em suas diversas artes e toda essa diversidade que a gente encontra aqui dentro. Ele tinha um carinho grande pela discoteca do Centro Cultural. Ele tinha esse foco de evoluir esse acervo, de torná-lo público, né? Na sala de quadros da cultura pop brasileira tem muitas fotos do Pena Schmidt penduradas na parede. Tem que ser celebrado como um dos grandes nomes da história da cultura pop brasileira.